Programa Edson. Tá muito louco esse negócio aqui, cara. Primeiro ele não começa, agora tira a nossa cara, põe de novo. Falar pra você, cara, o povo tem que parar de mexer naquilo que tá funcionando, sabe? Fica inventando. Bom dia, boa tarde, boa noite, não importa onde esteja, importante você estar aqui conosco, passando os mesmos perrengues que nós passamos dia a dia com gente que fica inventando aquilo que não precisa. Mas as pessoas gostam de ter botãozinho novo para apertar, coisinhas coloridas para ver funcionar, barulhinhos bonitos e botõezinhos distribuídos, né? Vou botar botão. Aí o cara vai apertando tudo, uma hora funciona, né? Mas aí não para, né? Fernando Abate, bem-vindo. Vamos trazer luz aos cantos mais escuros da Dark Web, num programa feito por especialistas, com os desafios do mundo digital e da segurança cibernética, numa linguagem fácil, divertida, extrovertida, provocativa, porém sem nunca esquecer a dose de acidez. Boa noite. Sim, está frio em São Paulo. Estava 39 graus no domingo, segunda, e hoje está agora uns 15. No vento, 12, 10. Tá brabo. Pois é. Ô, Henrique, ó, falei pra você ir até Porto, cara, pertinho aí. Você foi crente clicando achando que era Porto Alegre, é Porto de Portugal. Aí você vai para Portugal, fica pertinho, você nunca mais esquece. Qualquer lugar aí fica perto. Aí você aparece em São Paulo aqui, que você não vai nem perceber o tempo passar. Bom, galera, muita coisa acontecendo. Muito absurdo para todo lado. Você liga TV, rádio, você só vê gente falando de... Ou fala de metanol, ou fala da arbitragem do futebol, né? Como se a gente dependesse apenas dessas duas coisas na vida. Engraçado isso, né, cara? A gente tem no nosso mundo as buzzwords que o cara gosta de falar da IA, né? Da resiliência. Pois é. Aí você liga a TV, você vai ver o cara falando ou de juiz de futebol, ou vão estar falando de alguém que morreu com metanol, ou que a polícia pegou mais não sei quantos litros e vasilhames de coisa falsificada, né? É isso. Se você procurar nas mídias sociais, aí você vai ver o que tem de bom lá. Ou tem nego falando da Palestina, ou tem nego falando da Ucrânia, né? O mundo está se esfacelando e todo mundo virou um especialista em coisa que nem sequer vai chegar perto. Eu duvido que esse povo faz tanto barulho, vai pegar o barco, o avião, a carrinho de rolemã e vai até a faixa de Gaza, velho, para ensinar os caras a plantar uva ou fazer marmita, né? Vai abrir lá qual que é o nome do negócio que faz entrega rápida? iFood, né? O cara que conseguir levar as marmitas desviando dos destroços que tá tudo destruído lá, de repente ele consegue levar cimento, tijolo, abrir um material de construção, né? Alambrado. Tá difícil, hein? Tá difícil, hein? Solta a frase da semana para esse bando de abestalhado. O mundo tá indo pro fim mesmo. Entre hackers que trocam ataques de negação de serviço por ataques à infraestrutura, bots que espalham exploits como quem faz a feira, e dados vazados mais do que festa open bar, só falta o Wi-Fi cair para fechar o combo. Você tá vendo, cara? Eu não tinha nem lido, hein? E eu não tinha nem lido isso, Amate. Mas, ó, Alexandre, é legal, né? É assim, eu gosto de ver esse tipo de coisa, porque assim, até o cara que não bebe é especialista em metanol agora, né?
O cara que nunca viajou, né, faltou em todas as aulas de geografia, é especialista na faixa de Gaza e tem opinião. Hoje em dia o cara tem que ter opinião, né? Feio você não saber o que está acontecendo ou dizer não sei, né? Que para nós chama sandalinha da humildade. Não sei. O que posso dizer é, quando a gente foi na Secretaria de Segurança Pública, o pessoal falou o que pra gente? Tem garrafa em casa? Não descarte no lixo comum. Quebre a garrafa. Quebra. A dica é para todo mundo. Quebra a garrafa para não reutilizar. Né? E quando a gente fala, a gente assim, a gente não está falando de guerra, de política, não, mas a gente está falando só da estupidez que está rolando. O negócio já começou errado, né? Você pega o pior, o Moisés. Moisés foi o pior guia turístico do mundo. Já começou errado. Porque da onde que ele estava para chegar à Terra Prometida era 32 quilômetros. Né? O cara ficou 7 anos, 10 anos, 50 anos vagando na porra, 30 anos vagando na porra do deserto. Então, meu Deus do céu, hein, velho? Né? Camelo Company não serviu para nada, né, meu? CVV, Camelo, vai você. Ah, Quase. Meu Deus do céu, gente. Ah, meu Deus do céu. Bom, todo mundo é especialista nessas coisas agora, até na nossa área tem, né? Os especialistas sênior de 3 meses de formado, não é mesmo? Ó, colocaram até hoje, colocaram lá no grupo, lá, né? O cara virou o filho do cara lá tem 3 meses, 26 anos, já é o mais novo CIO. Pois é, né, cara? Por quê? Ah, que tristeza, que tristeza, que tristeza. Bom, vamos piorar então a vida dos 6. Malware que se autoprograma espalhando as coisas via WhatsApp, né? E aí o que é engraçado? Tem 400 e tantas variações, 412, 408 é do Brasil, cara. Então, qual é o nome do malware? Sorvepotel. É o pote de sorvete. Né? Tem gente que vai pegar, só de ver o nome do vírus, ele já vai pegar achando que é sorvete, vai ganhar um pote de sorvete. Pois é. Foco nas empresas, malware distribuído através das mensagens de phishing, e aí ele sai se replicando para todo mundo que quer ter um amiguinho lá no WhatsApp, né? Distribuindo os arquivos tudo zoado para todo mundo se ferrar junto, porque todo mundo é especialista, né? Porque todo mundo é especialista. Tem um amigo meu me ligou hoje para perguntar se ele podia comprar um óculos novo da Meta. Né? Também quero. Porque ele está pensando em dar para uma cega. O primeiro momento eu até segurei, contei até 10 para não rir, que eu falei, o cara tá falando que vai comprar um óculos interativo para dar para cega. Aí eu falei, conte-me mais sobre o assunto, né? Porque ele tá pensando que fica, além de mostrar visão, né, que é o que mais o óculos faz, e a câmera, que no perto do ouvido vai falando os caminhos por onde vagueiam e andam as pessoas. Calma, gente. Calma. Né? Calma. Um passo de cada vez. Mas voltando aqui no nosso WhatsApp, Amate, passou da hora já do povo aprender, olhar o que clica ou deixa de clicar, né, cara? A gente sabe que já tem um zero click, mas o nego ficar respondendo e pegando mensagem de quem ele nunca viu na vida, só porque está curioso, com o dedo veloz do Velho Oeste, e aí fica difícil, né? Mas então, o golpe aqui, é um golpe interessante. Por quê? Alguém recebeu de um desconhecido. Beleza. A hora que o cara recebe isso daí, tá escrito lá, só funciona, esse programa só vai funcionar no WhatsApp Web. Se você está no celular, vá para o WhatsApp Web imediatamente. E o cara vai no WhatsApp Web, e daí a hora que ele abre o arquivo que veio, o arquivo é um arquivo PowerShell, tem um monte de script lá, e ele interage com o navegador, captura todos os seus contatos e começa a mandar para os seus contatos
como se fosse você, a mesma mensagem. Então, essa parte é uma parte muito inteligente, que desde o vírus I Love You, eu não vi alguma coisa desse tipo, né? O cara, ele podia ter feito I Love You 2, né, Alexandre? Todo mundo falava, não, é certeza que esse me ama. Não, é certeza que esse gosta de mim também, né? E daí clicava mais. Eu acho que ia ter mais interação. Cara, eu fico assustado porque, assim, quando você viu uma plataforma mandar você para outro lugar? Não, mas não funciona, né? Não é Não mesmo? funciona. Ó, isso, você já viu o nego receber arquivo do Atari mandando você executar no PlayStation? Tô falando absurdo, mas você não vê o povo querer mudar plataformas no meio do caminho, né? Você clica, desculpe-me, isso só funciona para outro. Tá bom, se você está fazendo eu estou pegando uma biblioteca de um produto, né? Aí você clica lá no celular e fala, não, isso não é para o seu celular, é para instalações de desktop. Eu até entendo que aconteça isso, porque o cara está usando a mesma plataforma web que o cara está acessando via celular ou não, entendeu? Até pode ser. Mas, cara, você recebe uma mensagem, meu amigo, e aí manda você ir para outra plataforma, cara. É que nem aquilo que está acontecendo agora que a inteligência artificial está fazendo com um monte de gente. O cara recebe uma notificação, um e-mail, né, que fala que devido a problemas de impostos, com as novas regras do governo, já começa a contar muita lorota, que ninguém está preocupado com você, meu querido. Se você não pagar alguma coisa, ninguém vai falar assim, você vai perder dinheiro. O cara vai tirar dinheiro seu, mas não vai falar para você que você vai perder dinheiro. Aí fala para você baixar o arquivo, instalar o negócio, para poder acessar a plataforma deles e atualizar seus dados de aposentadoria, previdência privada. Tem um monte fazendo isso agora. Cara, sério mesmo, e tá assim, ó. Tem fila na delegacia para fazer BO, porque os velhinhos abaixam sem dó e vai clicando em tudo. Eu também acho. Bom, vamos lá. Não, mas calma. E o Zimbra? O Zimbra não, tá com saudade. Não. Calma. A continuação. O lance é muito inteligente por causa do seguinte. Ele verifica se a sua máquina... Ele verifica se a máquina é um ambiente brasileiro, né? Ele verifica se o ambiente é brasileiro, para não se espalhar para outros países, porque o foco é Brasil, né? O Elcio perguntou, cara, mas o Defender deixa passar liso, né? O que acontece? Eu acho que alguns de vocês já tiveram a experiência de algum bandido vir chamar vocês no WhatsApp e vocês mandarem, por exemplo, era o script que era conhecido como Trava-Zap, que você mandava o script inteiro do Shrek ou de outro filme no WhatsApp do cara. É mais ou menos a mesma coisa que acontece. O cara, ele vai colocar um JavaScript, né, no meio do negócio ali, e até aí não tem absolutamente nada de muito malicioso. Tem alguma coisa que o usuário não faria. Se pegar por comportamento, né, a minha mãe nunca faria um comportamento desse, de abrir o inspect, pegar um script, digitar o script, mandar, mas se não, ele passa batido. É claro, era um infostealer que quer informação de criptomoeda, fica vendo se você está entrando em banco, etc. Mas a ideia, ela não foi o que eu falei no começo, é muito bem pensado, é muito inteligente. E aí a gente percebe o quanto a gente está perdendo a guerra contra esses caras. Esses caras são muito espertos. E mais uma vez, Ale, foi o que você falou, nunca vi ninguém mandar eu ir para o outro aplicativo. Vai ter um cabeçudo que vai falar, caramba, eu nunca vi, mas até que pode acontecer. Eu não tenho instalado no meu celular o programa, entendeu? E pronto, o cara vai para o outro lado e cataplasma, acaba dançando. É assustador, cara. É assustador. A ideia é legal, pro lado da sacanagem. Mas o que está mais acontecendo é isso. A gente comenta aqui muita ideia legal de criminosos. A gente não está vendo ideia legal de quem está construindo defesas ou está gerando outras coisas. A não ser um caso ou outro aqui que a gente traz da polícia Interpol,
né? Que estão fazendo ações espalhadas pelo mundo. Porque tá demais, cara. Tá demais, tá demais. O Alcim falou que a curiosidade matou o gato. Vocês lembram daquele programa dos Trapalhões, que o cara passava na série, que tá todo mundo gritando lá, 34, 34, 34, 34. Aí o cara enfiava o zóio no buraco, o cara enfiava o dedo, 35, 35. Então, é isso aí, é isso aí. Total. Ah, meu Deus do céu. Agora vamos falar do Zimbra, cara. O Zimbra estava com saudade da gente e apareceu uma exploração de uma falha, que é um Zero Day, né, que estava aproveitando arquivos de ICS. O que é arquivos de ICS? Arquivos de ICS são aqueles arquivos de calendário. É o iCalendar, né? E aí explorava essa vulnerabilidade dentro do Zimbra Collaboration Suite, né, aqueles CCS. Ele inseria um JavaScript junto com esse arquivo de calendário. É aquela coisa mais linda do mundo, uma das vulnerabilidades mais velhas que existem. O Cross-Site Script. Mais uma vez, sucesso e alegria para o criminoso, né? E ele saía... O que acontece? Executando script dentro da máquina da pessoa. A Zimbra lançou um patch para isso, né? Mas o mais louco aqui é que esse ataque estava vindo de um e-mail falso do escritório de protocolo da Marinha da Líbia, né? Aí você recebe um e-mail da Marinha da Líbia e fala: eu sou um cara super importante. Eu estava esperando. Primo do Zumba. Hã? Eu estava esperando. Justo desse país. Deve ser primo do Zulabauê Kalungade, que é o cara lá da África que descobriu que é parente seu e tem uma fortuna para te entregar. Né? E aí, pronto, tá feita a zumbada toda. Beleza, isso aí faz tempo que está acontecendo, é de janeiro para cá, é uma bagunça total. Eu achei que foi muito mal divulgado isso, muito maltratado, como quase tudo vem sendo maltratado ultimamente. As coisas passam, patches aparecem, todo mundo fica de boca fechada, ninguém assume problema, não tem multa, não tem fiscalização, não tem nada. E aí, quem usa o Zimbra tá nas mãos de Deus, né? Mais uma, né, Mate? Bonito isso aí também, hein? Cara, a gente já falou que várias vezes aqui o Zimbra é usado em vários órgãos do governo e órgãos militares, né? A vulnerabilidade permitia algumas coisas. O cara ele não fala, ele fala de uma das coisas que era redirecionar mensagens para o atacante. Então você recebeu uma mensagem e eu recebi uma cópia dela. Então isso aqui para espionagem industrial, o negócio é sinistraço, né? E daí lançou um patch em janeiro, tá? Mas os ataques começaram antes do lançamento da correção. Então tá bom. Cara, por que essa notícia foi aparecer agora, em outubro? 10 meses depois, 9 meses depois, entendeu? Se a gente parar para analisar e tentar puxar a teoria da conspiração, devem estar escondendo muita coisa. Tem coisa escondida aqui, hein? É o melhor, né? Tem coisa que era escondida e não está mais escondida. Tem que mudar muita os contratos. Muita coisa deixou de ficar escondida e agora eles resolveram esconder de novo. É muito tempo, é muito tempo. Me incomoda porque é muito tempo. Acontecer num dia, né? Se essa notícia tivesse aparecido em fevereiro, tá? Começou a exploração em dezembro, corrigiram em janeiro e a notícia aparece em fevereiro. Não me incomodaria tanto, né? Me incomoda no esquema desse daqui falar que o Zimbra lançou o patch em janeiro e os ataques começaram antes. Cara, peraí, então os caras continuam explorando. Agora cansaram de explorar e, tipo, né, não foi nem o CISA falando alguma coisa. Eu não vi alerta do CISA disso aqui, mas pode até ser que esteja relacionado.
A minha história está muito mal contada, mais uma. Mais uma. E eu duvido que tenha continuação, porque do mesmo jeito que apareceu aquele super problema do Barracuda, né, que a gente viu e de repente ficou tudo bem, ninguém vai falar nada, né? O que aconteceu no final? Ninguém fala nada, né? Não, E que nem cara, essa que eu vou falar agora da Salesforce. você ganha uma caixa nova do Barracuda, você ganha um produto novo, cara. Não é mais do que esquisito isso? Eu acho pra lá de esquisito. Ninguém dá nada de graça hoje em dia, gente. Que coisa é essa? E o outro problema é esse aqui que a gente vai falar, que a gente vem falando faz 3 meses também. O problema da Salesforce. Primeiro não tinha acontecido nada, depois era um negócio super light, aí começou um monte de empresa a fazer barulho, começou todo mundo a reclamar da Salesforce, e de repente aparece a que menos se esperava que fosse aparecer, a Google, dizendo que estava super impactada por causa da Salesforce. Pois é, acabou a conversa? Não. Agora essa é uma notícia falando que a Salesforce se recusa a pagar um ransomware, né? Pagar lá o ransomware, né? O pedágio para os vagabundos, né? Porque eles vão espalhar os dados para todo mundo se não for pago o dinheiro que eles querem. Pois é, eles estão pedindo uma grana alta, não está falando aqui qual que é o valor, mas é uma grana alta. Mas o que eles vão colocar em risco é 1 bilhão de registros roubados caso o pagamento não seja feito. Aí vocês lembram que quando a gente estava falando de Salesforce, são mais de 39, quase 40 39 empresas. Né? São 39 empresas conhecidas, dentre elas está lá Google, Cisco, Adidas, e a gente já falou várias outras aqui, até a Louis Vuitton estava no meio. É coisa pra caramba, gente. É coisa pra caramba. Impacta o mundo inteiro. Pois é, agora estão falando que não vão pagar. Ok, não vai pagar. E aí, como é que faz? Isso aqui está sendo para Salesforce. Será que eles não estão cobrando todas as outras pessoas que estão com os vazamentos na mão do vagabundo, né? Todos que usaram single sign-on da vida, que deu problema lá do lado da Salesforce, aquele off, sei lá o que onde está, e aí eles estão pedindo para a Salesforce, depois vão pedir para a Google, vão pedir para a Adidas, vão pedir para cada uma em separado, para a Cisco, né? Então como é que vai ficar essa história? Não vai ter fim? Não vai ter fim? Falaram que vão começar a extorcer o povo sem parar a partir de amanhã. Então quer dizer que para a semana que vem a gente vai ter mais notícia. Mas eu não estou vendo luz no final desse túnel aqui não, viu, Márcio? É assim, essa notícia ela está exatamente vinculada com a próxima, né? E fala que uma aliança dos grupos e tudo mais, e é até amanhã. Então, se prepara, porque não é sexta-feira 13, mas aparentemente será. Aparentemente será, porque aqui, cara, os caras têm dado de várias empresas, né? A Salesforce falou que não vai pagar, só que se ela não pagar, libera o dado de todas as outras. Olha que legal. Estão colocando o cara na parede, o cara falou, não vou pagar, vai ficar cada um por si. Olha a situação, entendeu? Então são 39 empresas, os caras vão extorquir 39 empresas diferentes. Se parar para pensar, né? Eles estão indo na centralizadora, que perdeu. Aí eles vão para as 39 separadas. Aí eu vou pedir Google, depois eu vou pedir para Cisco, depois eu vou pedir para o McDonald's, depois eu vou pedir para a HBO, depois eu peço para a Disney e vai embora. Então, Tem mais. Vocês querem saber outros nomes que estão no meio? HBO, FedEx, a Marriott Hotels, Chanel, Air France, KLM, e vai embora, velho. Tá feio o negócio, Amate. Eu não sei onde nós vamos parar, não, velho. Os arquivos somam centenas de gigabytes.
Deixa eu ver. A Tururururu. partir de amanhã começa o Halloween, Vai começar antes da data. né? Podemos falar que o Halloween vai chegar mais cedo esse ano. É hacktivista, Dalton. A culpa é dos hacktivistas. Eles estão com raiva de mim que eu roubei tanto o sinal da véia aqui da vizinha que agora eles estão fazendo por conta da minha vida. Estão me colocando em perigo. Mas vamos mudar de gente aí. Botnet, vamos falar de botnet. A Rondodox, é isso mesmo, não é? Isso mesmo. A botnet Rondodox, que funciona desde junho desse ano, ou seja, é novinha, tá? Ela já está explorando 56 vulnerabilidades e mais de 30 dispositivos diferentes, incluindo os gravadores de DVD, aqueles DVRs, as NVRs, circuito de fechado de televisão, né, de câmera fechada, servidores web. Então, assim, quando a gente fala que tem muita coisa sendo distribuída em botnet para lá e para cá, com essas caixinhas que o povo compra para poder ver canal de TV, né? Com um monte de Arduino que o cara não sabe usar, liga, esquece lá ligado, com um monte de router, você não atualiza, ele está com end of life faz tempo, né? Você tem faz 10 anos um roteador na sua casa, nunca atualizou e está lá funcionando, ó. Firme e forte, para você e para os amiguinhos do mundo inteiro. Então, botnet já virou realidade, cara. Está tão realidade, está tão banalizado, que tem gente aparecendo no Instagram falando assim, tá vendo o que é isso? Esse é um Tico Unhá. Agora fazendo um bot com Unhá para a sua propaganda. Cara, é sério, né? Onde vamos parar? Já tinha ouvido falar dessa daí, Amate? Não, mas assim, Rondodox? Tem a mínima ideia. O legal dessa daqui, de novo, é assim, eu vejo pelo lado da tecnologia, o lado bonito das coisas. Todo mundo tentando inovar, né? E daí, assim, o que eles fazem? Ela explora 56 vulnerabilidades, não interessa o dia, em mais de 30 dispositivos. E daí, qual que é a estratégia deles? É o que eles estão chamando de exploit shotgun, né? É a calibre 12 que os caras estão atirando aqui. O cara dispara um monte de vulnerabilidade contra um equipamento para ele ter maior chance de entrar. Então, em vez de ele ficar tentando uma vulnerabilidade, né? Testei uma. Não, o cara ele manda um monte. Cara, estou mandando 56. Espero que funcione uma. Pronto, e vai embora, né? É agressivo? É agressivo. Baseado nesse tipo de comportamento, a detecção, na minha cabeça, a detecção fica mais fácil, né? Mas, se esses caras estão conseguindo acesso e se esses caras estão conseguindo sucesso, é porque tem alguém na outra ponta que continua usando equipamento desatualizado. Então, enquanto não resolver uma coisa, né, vai ter a outra. Parabéns para o criminoso que vai ficar usando o seu dispositivo para o mal. Exatamente. E tá assim. Cara, a gente tá cansado de falar, cara, né? Você pega TrendNet, cara, é equipamento que você não pagou barato. Né? Você pegou um D-Link, o D-Link é barato. Não é barato, cara. Quando você pega um atualizado, ele não é barato. Você vai gastar 500 pau no mínimo, não é verdade? Se você quiser pegar um mais top de linha, né? Linksys, é isso aí. A Linksys é um equipamento maravilhoso. A Linksys, lembra aquele preto e azulzinho? É maravilhoso o Linksys. É bom pra caramba mesmo. Só que o que acontece? O nego põe pra usar e fica usando até hoje, velho. O que vai acontecer? Ele vai aparecer na sua rede para alguém, ele vai ver que está lá usando, ele vai direto naquele IP, né? Mexe os seus pauzinhos e pronto. Você tem um monte de amiguinho que você não conhece, amiguinho invisível, mas não é aquele que o seu filho fica falando quando é criança, né? Como é que era aquele filme? Eram os outros que o cara meteu na casa. Bom, e pro lado dos hacktivistas, além da véia que tá com raiva de mim, que eu fico roubando o sinal dela, né?
e agora deve ter... Vocês me entregaram. Agora que vocês me entregaram, cara, não param de fazer ataques à infraestrutura, né? E a gente está falando desde o final do ano passado, nas nossas previsões, a gente falou que isso ia acontecer, que ia estar um abuso excessivo, né, de ataques contra a infraestrutura. Se você vê TV, se você procura informações nos locais certos, não nos jornais que só ficam fazendo fofoca, vocês vão ver que Malásia, né, Coreias, as duas Coreias, tá? China, Rússia, por causa da guerra? Não, cara, não. Nos últimos 3 anos, eles fizeram assim, se você pega um gráfico de análise de situações onde exploram, né, e criam problemas com a ideia do hacktivismo e parar estruturas críticas, não para de acontecer. É o Israel falando da faixa de Gaza que a gente falou, o russo falando da Ucrânia, a Coreia do Norte falando da Coreia do Sul, a Coreia do Sul falando da Coreia do Norte, a China falando da Malásia, das Filipinas, não para, e todo mundo contra os Estados Unidos e outros negros que estão entrando de gaiato na história. Então, o que fazer? O que a gente vai poder fazer? Primeiro, pôr gente competente para trabalhar, né? Hoje eu vi um mapa sobre coisas de OT, de certificações. Vocês acreditam que tinha N certificações lá naquele plano que o pessoal estava fazendo para estudos? Acho que saiu no LinkedIn isso daí. E em determinado ponto, né, quando eu terminei de ver assim, eu falei, cara, os 2 itens que você pode ser o mais alto dentro daquela carreira, você tem que ter o CISP. Legal, a gente tem uma visão holística de segurança. Em nenhum ponto fala de FCI escada. Então, como é que os caras querem cuidar? Né? Aí tá uma titico isso aqui, mas acho que deu para vocês me entenderem, não deu? Você percebeu isso, Abate? O pessoal não fala de FCI escada. Quantos caras capazes tem por aí para trabalhar com isso? Onde tem informação disso? Não tem. E aí? Não tem, eu acho que não tem. O que tem é pouco. Se é pouco, vai ser caro. E você continua daí reclamando que não tem profissional. Mas daí é um profissional muito específico, porque quanto mais você vai fechando o funil, mais difícil fica para você achar um profissional desse tipo. Existe um outro problema que para você ter um profissional desse tipo, na grande maioria das vezes, ele tem que conhecer de várias outras tecnologias. Então não adianta você acordar hoje e falar, eu quero ser um especialista e vou fazer o cursinho, né, na empresa A. Não tem isso. É uma carreira. São vários cursos, vários entendimentos e tudo mais, né? Você mesmo começou o programa falando do cara, começa a trabalhar 2 meses, né? Ele já virou sócio, CEO e tudo mais. São as ascensões meteóricas do pessoal que quer ser pentest, mas não sabe até hoje como funciona o TCP/IP. Então, como é que você não entende a base? Como é que você não sabe programar? Tá tudo errado. E o mercado acaba incentivando várias pessoas desse tipo. Daí, assim, é legal a gente programa, por exemplo, uma das pessoas que está aqui, que é de uma outra área, começou a mexer com hardware agora. Isso mostra a evolução das pessoas. A pessoa querendo aprender alguma coisa nova, a pessoa querendo melhorar. Isso eu acho muito legal. Mas entendeu? Continua-se. Peraí. Nós fomos do hacktivismo, estamos no hacktivismo, né? Porque você falou da certificação e eu voei lá longe. Agora eu tô voltando, calma. Não, calma. É que os caras falam toda hora que tem hacktivista, mas o ambiente que é escada, o ambiente de infraestrutura OT, ele é fragilizado, porque não tem gente competente. E as empresas que estão buscando formações nesse tipo de informação está completamente errado, porque estão indo para
outro caminho, Mate. Esse que é o ponto, né? É. E os caras ainda fizeram como se fosse uma decoy plant. Então eles criam uma fábrica de mentira, né? Que o cara acha que está coletando informações, ele está se entregando para os bandidos de vez. Não, essa cascada. O que aconteceu? Tá, exatamente. O que acontece? Então, o grupo hacktivista pró-Rússia, esse daí, TUNET, que costumava fazer ataque de negação de serviço, eles resolvem fazer ataque à infraestrutura crítica. A única coisa que eles não sabiam é que o servidor de infraestrutura crítica que eles acessaram e que eles achavam que eles estavam hackeando era um honeypot. Então, pesquisadores colocaram honeypot lá e esse grupo pegou, invadiu, começou a colocar, acessou com usuário e senha padrão, explorou a vulnerabilidade, colocou mensagem, achando que eles estavam abafando, né? Chegamos na infraestrutura crítica e nada. Era só um honeypot que eles estavam zoando o honeypot, né? Então, aqui a gente tem um de cada lado. A gente tem os profissionais de segurança fazendo o honeypot e os bandidos caindo nessa daqui, né? E assim, achar hacktivista hoje em dia é muito difícil. Fazer o hacking profissional dá muito mais dinheiro, como a gente vai ver daqui a pouco. Então, Coreia do Norte, cara. A Coreia do Norte, ela roubou mais de 2 bilhões em criptomoeda, né? De 2017 para cá, né? Para pensar. Olha esses números, cara. Olha esses números. O recorde dele é 2 bilhões em criptomoeda em 2025. 2 bilhões roubados em criptomoeda em 2025. O recorde é de 1,35 bilhões de 2022. O que acontece? Eu fui exatamente procurar o que os norte-coreanos fazem com esse dinheiro. Porque, assim, o cara gastar tudo com K-pop, né? Não pode ter K-pop lá. Então, é na outra Coreia que tem o K-pop. Então, não vai adiantar, né? Comprar celular da Samsung também não pode. Então, o que os caras fazem? E uma das coisas é financiar o regime, é suportar o governo, né? A outra é exatamente usar o dinheiro para o programa nuclear e de mísseis. Geração de receita em moeda estrangeira, né? E lavagem de dinheiro, como o tipo Lazarus Group. Então, é sinistro esse tipo de coisa, né? O volume de dinheiro é muito grande. Mas, mais uma vez, isso só acontece porque tem alguém na outra ponta que está deixando. Está deixando porque não atualizou, está deixando porque ignorou, está deixando porque acreditou demais. E aí vai começando a confusão. Não tem jeito, né? Não tem jeito. Infelizmente, é o cenário que a gente tem hoje. Cuidados têm que ser tomados. Ficar esperto com esse tipo de coisa aqui, porque entrar lá para pegar as criptomoedas de novo, isso aqui não vai conseguir, isso não vai ter jeito. E o triste é, os crimes atribuídos aos nossos amigos norte-coreanos, eles continuam acontecendo, né? Temos que, de novo, monitorar, tomar cuidado, atualizar. Não tem jeito, não tem jeito. Vamos lá, vamos falar algumas notícias boas, diferentes aqui, tá? O time do Docker anunciou que seu catálogo, ele vai ter um catálogo de imagem já hardenizada e vai estar disponível de forma ilimitada e acessível para pequenas empresas e startups, mediante uma assinatura, tá, de teste de 30 dias. Eu não entendi se é só durante os 30 dias, porque se é ilimitado, ilimitado é mais do que 30, né? 30 é limitado, mas tudo bem. A parte legal disso daqui, eu acho que está
exatamente nisso daqui. O Docker, né, percebeu que as pessoas gostam da tecnologia, gostam de usar, mas sobem as imagens sem as devidas precauções e sem as devidas atualizações e acaba dando tudo errado. Então vamos lá. Essas imagens que eles estão oferecendo são versões seguras dos pacotes tradicionais e com baixíssimo risco de ter vulnerabilidades, né, CVEs. Vai ter imagem cobrindo quase todas as áreas: inteligência artificial, linguagem, banco de dados, ferramenta de estrutura, e todas compatíveis com Alpine e Debian Linux. Tá? É interessante a escolha também do sistema operacional que eles estão saindo aqui, né? Mas eu acho que esse catálogo de imagens hardenizadas que eles estão liberando vai incluir variantes para atender os padrões federais dos Estados Unidos. Então, a iniciativa é muito grande. E se vai atender os padrões federais dos Estados Unidos, deve ter vindo um pedido de cima de alguém, ou um pedido ou uma reclamação, para que alguém fizesse alguma coisa. E a Docker fez aqui os Docker hardenizado, né? Melhorando a segurança. Eu gosto de iniciativas desse tipo porque mostra que a empresa ela está pensando, ela está incomodada ou alguém incomodou ela. E ela teve que ir para uma linha de coisas mais seguras. O que me incomoda são que provavelmente as pessoas vão continuar tentando fazer errado e tentando fazer errado e tentando fazer errado e vão continuar errado, mesmo existindo imagens seguras disponíveis gratuitamente. Temos que esperar para ver como é que caminha isso aqui também. Não vejo outra coisa a não ser dar um pouco de tempo ao tempo. Existe um subreddit de um cara chamado James Williams. Ele é moderador desse subreddit e esse subreddit é dedicado a distribuir ilegalmente jogos e conteúdos para o Nintendo Switch. O que acontece? A Nintendo, como já era de se esperar, está processando esse cidadão e está pedindo a quantia de 4,5 milhões de dólares por danos causados. É mais uma investida da Nintendo contra a pirataria. Eles falam, né? A Nintendo fala que é difícil medir realmente qual é o montante ou qual é o prejuízo, mas eles acreditam que o valor é suficiente para remediar os danos sofridos, né? E esse cara é um cara tão legal que ele fala, pô, já que eu tô dando, né, tô mostrando para vocês aonde tem os jogos piratas, manda uns cartões presente da Nintendo aí, né? Faz a doação de uns cartões aí presentes. Cara, é muito louco, né? Esse tipo de situação. As pessoas continuam oferecendo produtos ilegais, as empresas estão caindo cada vez mais em cima, e aqui está um caso desse daí. O cidadão está sendo processado em 4,5 milhões de dólares. É muita grana, ou pelo menos grana para os humanos normais. Eu duvido que esse cara, o moderador desse subreddit, né, tenha tanta balha na agulha aqui para poder querer brigar com a Nintendo. De qualquer maneira, a Nintendo está sempre arrumando uma maneira de brigar contra a pirataria ou de brigar contra quem fomenta esse tipo de ação. Eu já começo a acreditar que a Nintendo ela ganha mais dinheiro processando os outros do que fazendo o jogo. Cara, nunca parei para pensar nisso.
Mas por exemplo, a história do Nintendo Switch, né? Saiu o Nintendo Switch, tinha fila para comprar, e não era fila de criança, era fila de gente velha, querendo comprar a versão nova do Switch, que era caro e tudo mais. Então, existe um ecossistema, e eles têm, né? A Nintendo, ela continua, eu acho que dando suporte para várias versões dos videogames deles. E daí você ganha com direito autoral, ganha com venda do próprio videogame, né? Jogo e todas as outras direito autoral em cima dos personagens. Então a rede aqui de como ganhar dinheiro é bem grande, Eu não consigo entender. A Nintendo, para mim, sempre foi um borrão. Tá? Quando lá nos anos 80, 90, eu acho que ela teve muita ênfase. Dos anos 2000 para frente, eu vejo mais assunto de processo, discussão de pirataria, direito autoral, funcionário que saiu, que processou a empresa que processou o funcionário. É uma bagunça, cara. Para mim, tá mal gerida. Não tem outra frase. É gestão bosta. A Nintendo, ela tem diversos altos e baixos, né? O Wii, cara, a ideia maravilhosa do Wii, né? O Wii acabou caindo, acabou sendo abandonado, esquecido, e a ideia era muito legal, foi muito inovadora a ideia. Talvez muito inovadora para aquela época, e o pessoal não conseguiu consumir da maneira que deveria, né? Então eles tiveram diversas altos e baixos, e o cara continua insistindo, né? Vai ter que aparecer o Mario novo para salvar eles de novo, como já fizeram outras vezes. Se a gente parar para pensar, eles estão fazendo isso faz tempo, né? Porque saiu o filme Pixels, saiu o filme do Mario, saiu o filme do o último que saiu, o Jack Black lá. Tem um monte de filme, videogame, de coisinha para cima e para baixo. São de empresas diferentes, independente se for da empresa. Todos ganham. O Minecraft, por exemplo, é um jogo que as pessoas. Não é verdade? A propaganda não deixa de existir. A procura não deixa de existir. Qualquer neguinho por aí que está querendo distrair seu filho e não tem dinheiro para um celular, ele vai comprando aqueles minigames que tem um monte de jogo, né, tudo gerado. Então, cara, desandou. Eles pararam no tempo, eles deram esse salto para o Wii, e aí eles se perderam, porque perderam gestão, perderam... de repente, cara, eu acho que se você vende um negócio barato com qualidade para todo mundo, eles podiam estar na frente, assim, anos-luz das outras empresas. Né? Porque a busca é interminável. Quantas variações de Mario Bros tem? Quantas variações de Donkey Kong tem? Quantas variações desses caras? É coisa pra caceta, bicho. Então, assim, cara, eu acho que fica muita coisa que perderam o tempo, sabe? Se perderam no tempo, essa é a minha opinião. Perderam no tempo. Vão ter que arrumar uma maneira de se reinventar. Fazer o quê, né? E o cara ainda tira um sarro, né? Manda cartão dizendo que eu vou comprar o jogo. E daí, para finalizar, fechar a tampa do baú, nossa querida Google continua com várias iniciativas de bug bounty, agora para inteligência artificial, pagando até $30 mil por uma falha, né? Tem que definir o que é falha, bem definido aqui. Mas a Google lançou um novo programa de recompensa dedicado à inteligência artificial, está oferecendo 30 mil para pesquisadores que encontrarem falhas nos sistemas deles. O programa abrange produtos de alto perfil como Google Search, Gemini App, Google Workspace e outros recursos de inteligência artificial sensíveis.
premiando questões como ações maliciosas, exfiltração de dados sensíveis, phishing, roubo de modelo. O valor vai de $500 a 30 mil, dependendo da gravidade do produto. Olha lá, para quem quer ganhar uma grana, entendeu? Tá em casa, tá cansado, né? Pode ficar buscando vulnerabilidade na inteligência artificial aqui e tentar levantar uma grana. É bom a gente lembrar que desde 2010 a Google já pagou mais de 65 milhões de dólares em recompensas, né? Cara, 12 milhões só em 2024. Então, é uma maneira de ganhar uma grana. Eu acho que vale a pena dar uma tentada aí. Sinceramente, para mim, aqui virou o famoso toma lá, dá cá, né? Só que é só toma lá, não tem o da cá. Porque se você parar para pensar, eu estou mexendo num campo tão inexplorado e ao mesmo tempo extremamente explorado, que eu não consigo ver eles definirem claramente quais são as falhas para serem pagas e quais são os limites de reconhecimento de problema aqui. Então, você concorda comigo? Assim, nós temos. A primeira coisa teria que ler a documentação oficial que nós não lemos. Mas, até falando nisso daí, tem muita falha que muito pesquisador já mandou que eles falam: não considero isso crítico. Ou não considero isso médio, considero isso crítico. Tem um pessoal do lado de lá que faz avaliação. Mas daí exfiltração de dado sensível. Tem que entender, né? Ações maliciosas, o que eles consideram uma ação maliciosa. De qualquer maneira, tem a oportunidade de ganhar uma graninha aí. Mas então, todas as outras empresas de inteligência artificial estão com campanhas do mesmo tipo. Várias outras. Tem a campanha envolvendo muitas outras delas. Então, é algo, no mínimo, para entender e ficar de olho. Eu tava, por coincidência, cara, eu tava olhando as coisas da Google hoje. Hoje não, ontem à noite e hoje pela manhã. Então, assim, a parte do Collaboration Workspace tem muita coisa nova, mas para você estar testando, você vai ter que abrir uma conta e você vai ter que testar. Porque não dá para você testar sem ter conta. A parte de eles criaram NOC/SOC também, né? Que é online. Na parte deles, no GCP. Também você precisa de conta. Eles têm o CIEM, que é o Chronicle agora, que também precisa de conta. O Chronicle, esse aqui, eu mexi um pouquinho para ver como é que era, que estava aberto por um teste que eles fizeram. Legal. Na hora que você fala na Gemini, você também precisa de uma conta para olhar direito, porque senão é muito superficial. E ainda tem uns três produtos que juntam. Não está claro. Minha impressão é que nem o Vírus Total. Os caras compraram, tá no meio deles, né? Que nem a Mandiant, que virou Google, e tá para aparecer. Então, assim, é muita variedade para quem está querendo pagar $30 mil. Tem que entender direito, tá? É legal, é oportunidade, as pessoas podem procurar, mas lê direitinho para você não entrar em roubada. Porque a gente já conhece gente que entrou em muita coisa, por exemplo, da UOL, da própria Google, né? Que pegou coisas bem legais que até hoje não consertaram e foi provado que estava com falha. E os caras não consertaram e também não pagaram o bug bounty. Então tem que tomar cuidado com isso aí. É aí que tem que é o pé atrás para fazer as coisas direito, né? Exatamente. Bom, e é isso. Mas assim, gente, olha, não é uma vontade minha, não. Tá bom? E é isso. Mais um programa
conturbado, que, de novo, cada vez que os caras fazem esse monte de atualização, que a gente pode reparar, a gente começa a ficar enroscado para entrar, são coisas que estão atualizadas e que geram um monte de problema para a gente, que não dá para entender. Aí, cada hora é uma coisa besta que os caras inventam, a gente tem que entender o que aconteceu. Então, paciência. Como quem sabe faz ao vivo, né? Vai fazer o quê? Ninguém tá gravando o negócio e depois botando no ar. Justamente para continuar a ter participação de todo mundo e perrengues vão acontecer. Beleza? Gente, obrigado pela paciência. Beijo para vocês. Do meu lado, Fernando Amati. Sei lá se vocês ouviram, mas isso aí que eu falei. Trouxemos luz aos cantos mais escuros da Dark Web, num programa feito por especialistas trazendo os desafios do mundo digital e da segurança cibernética, numa linguagem fácil, divertida, extrovertida e informativa, porém sem nunca perder a dose de polêmica e acidez. Obrigado, boa noite. Programa Ed Zone.